Como fazer no Excel planilha de controle de prazos, conforme data de requisição e data da entrega. Fala pessoal, a princípio pode parecer um pouco complicado, né? Que tem bastante coisa aqui nessa planilha, que eu vou deixar aí para vocês baixarem também. Mas você vai ver que com simples recursos do Excel, mesmo que você seja iniciante aí, esteja dando seu primeiro passo, seus primeiros passos aí nesse mundo das planilhas, eu vou te explicar como é que você pode, a partir de uma base de dados onde você tem datas dos processos. Aqui temos, por exemplo, data de requisição e data da entrega. Você vai ver que tem categoria, segmento, responsável, código da ordem de compra, valores, frete, etc, né? E você tem também uma meta aí, você tem um prazo para fazer essas entregas, né? Então eu vou te explicar tudo isso e também como que você monta alguns indicadores interativos aí para sua análise ficar ainda mais interessante, né? Você vai ver que com alguns dos principais recursos aí, você vai conseguir fazer isso do zero, tá bom? Vamos partir aqui dessa base de dados. Olha só. Então você tem a base de dados aqui. O que é importante? O que a gente vai focar aqui? Essas duas colunas. Que nem eu te falei, a data do início aí do processo e a data que o processo foi entregue, né, foi concluído. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, pessoal, é inserir uma nova coluna. Vou clicar com o botão direito e vou vir em inserir, assim eu já estou com uma coluna a mais nessa tabela. Aqui eu vou escrever o quê? Eu vou escrever tempo em dias. No Excel, pessoal, se você faz uma data menos a outra, ele te retorna quantos dias você teve de diferença entre essas duas datas. Eu vou primeiro fazer assim em dias corridos, em dias normais, vamos dizer assim, considerando todos os dias. Depois eu vou te dar uma outra opção que é só considerando os dias úteis, tá bom? Aí, pessoal, olha só. Eu vou colocar igual. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Colocar igual. Data da entrega menos a data da requisição. Vou apertar o Enter. Ele vai me dar um resultado bem esquisito, certo? Mas é por conta da formatação da célula. Aqui a célula está formatada como data, certo? Vou entrar aqui para alterar para geral. Ou seja, aqui ele está me dando que são 5 dias entre a requisição e a entrega. Se eu arrastar para baixo, eu posso clicar e segurar aqui e vir puxando, ou simplesmente dar um clique duplo aqui, que ele vai levar até o final, né? Essa opção, pessoal, seria em dias corridos. Agora eu vou te explicar como é que você faz isso em dias úteis, ou seja, desconsiderando sábados, domingos e feriados, tá bom? Comenta aqui se você faz isso de outro jeito, se você faz igual eu faço, se você já conhecia essa opção. Olha só. Então aqui eu vou colocar em dias corridos, tá bom? Para isso, pessoal, você vai utilizar aqui uma função que se chama dia trabalho total, tudo junto, tá bom? Essa função, pessoal, ela vai te pedir a sua data inicial, ponto e vírgula, a sua data final, ponto e vírgula. Você vai ver que tem esse argumento aqui dos feriados agora, né? Por isso, pessoal, que a gente tem a aba de feriados aqui dentro da planilha. Eu vou lá na aba de feriados e vou selecionar desde o primeiro até o último. Você vai perceber que aqui eu tenho todos os feriados de 2025 e 2026, que são os períodos que eu tenho dentro lá da nossa base, tudo bem? Vou fechar o parênteses aqui mesmo e vou apertar o Enter. Aí sim, pessoal, em dias corridos, então são só 4. Provavelmente aqui no meio ou teve algum feriado, ou teve algum sábado, teve algum algo a ser desconsiderado aí no meio, né? Um feriado no caso, certo? Aí, pessoal, antes de arrastar para baixo, esse intervalo aqui dos feriados, eu vou ter que deixar ele travado para eu poder arrastar a fórmula e ele continuar pegando lá daquela lista entre a linha 2 e a linha 27. E apenas o azul e o vermelho aqui, que estão na F4 e G4, continuarem descendo para ler as datas que vem logo abaixo, beleza? Aqui também posso dar o clique duplo. Então aqui já temos aí algumas partes da planilha. Agora a gente vai para a condição. A meta que eu coloquei aqui, pessoal, que eu estipulei, é de 5 dias. Eu tenho 5 dias para concluir esse processo para eu estar dentro do prazo. Se eu não fizer em 5 dias, eu estou fora do prazo. Como que eu vou fazer isso aqui no Excel? Eu vou criar uma nova coluna. Para nela, eu ter essa condição, esse status, tudo bem? Sempre no Excel, pessoal, quando a gente fala em status, condição, se passar de tanto, se for menor que tanto,
Você pode pensar assim, quero preencher essa coluna ou com a palavra dentro ou com a palavra fora. Sempre que você tiver com esse raciocínio na cabeça, aí você já percebe que você vai ter que utilizar a função C, tá bom? É meio que assim que a gente vai pegando o jeitão da coisa aqui no Excel, pegando a lógica dele. Vou colocar assim, ó, C, e eu vou para o meu teste lógico. Eu vou fazer, pessoal, conforme dias corridos, tá bom? Mas se você quiser fazer com dias... Eu vou fazer conforme dias úteis, tá? Aqui eu acabei escrevendo dias corridos. Desculpa. Dias úteis. Agora sim. Se a minha quantidade de dias úteis for maior do que o meu prazo, a minha meta, ponto e vírgula, eu estou fora, certo? Caso contrário, eu estou dentro. Você vai perceber que sempre que você digita dentro da forma, você vai precisar de aspas, tá bom? O teste lógico aqui, pessoal, você poderia inverter também, tá? Assim, do jeito que eu fiz aqui, daria certo. Mas se você quiser, para fazer uma coisa um pouco mais intuitiva, pensando que a primeira só tem 4 dias úteis, você pode fazer assim também, ó. Se o número que eu tiver aqui for menor ou igual ao meu prazo, ponto e vírgula, eu estou dentro. Percebe que eu inverti a lógica, né? Caso contrário, eu estou fora. Também vale. Tudo pronto aqui para arrastar para baixo? Não. Você vai perceber que essa G1 aqui tem que ficar travada, né? Porque Fn F4, então, para aparecerem esses cifrões, aí sim você apertou o Enter, você vai poder arrastar para baixo. E você já vai saber o que está dentro, o que está fora, enfim, conforme esse seu prazo aí para você, que você tinha nessa situação aqui de trabalho, né? Beleza, pessoal. A planilha já está evoluindo aqui com algumas coisas, então. Já colocamos nossa condição, já calculamos os dias. Vamos agora para a parte mais interessante, né? Primeiro, vamos deixar essa planilha um pouco mais visual. Vou marcar a coluna J inteira, formatação condicional, regras de realce, texto que contém fora, posso deixar nesse formato vermelho aqui. Aperto OK. E esses dias úteis aqui, posso jogar uma regra em cima deles também. Marcar do primeiro até o último, segurando Shift Ctrl seta do teclado para baixo. Depois de você clicar na primeira, você vai até lá no final da planilha, certo? Formatação condicional mais uma vez, conjunto de ícones. Posso escolher algum desses aqui que eu acho bacana. Ou eu posso vir no mais regras para criar um personalizado também. Posso deixar habilitado aqui nas opções número. E aqui eu faço a regra do jeito que eu achar melhor. Ícone verde, quando que vai ser ícone verde? Quando for acima de... Desculpa, vamos inverter aqui, ó. Olha só que interessante. Ordem inversa de ícones. Então vai ser vermelho quando o valor for maior ou igual a 6, por exemplo. Ou seja, de 6 para cima, que são os que estão fora, né? Vou deixar o ícone vermelho. O ícone amarelo, eu posso pedir para quando for de 4... entre 6 e 4 eu vou querer ícone amarelo, por exemplo. Aí eu aperto o Tab do teclado, que a última regra ele já vai entender que vai ser ícone verde quando você conseguiu liberar antes de 4 dias, né? Abaixo de 4 dias. Mas aqui você pode personalizar do jeito que você achar melhor, tá bom? Vou apertar OK. E aí você vai ver que aqui já temos uma planilha com cara de planilha, né? Com recursos um pouco mais visuais aí, alguns cálculos para automatizar, você não ter que ficar fazendo tudo de forma manual, né? E por fim, você vai selecionar essa base toda a partir da linha dos títulos. Então, clicou no primeiro título, Shift Ctrl para a direita, Shift Ctrl para baixo, e você vai vir em formatar como tabela. Pode escolher qualquer um aqui, pode apertar OK. Esse recurso é bacana, pessoal. Às vezes ele dá uma apagada na cor da letra, mas aí você pode escolher algum outro modelo que ele deixe um pouco mais visível. Geralmente esses aqui do meio ficam um pouco mais interessantes. É um recurso aí que já te adianta algumas coisas também. Você percebe que ele congela o painel, por exemplo. E o melhor, se agora você quiser criar uma tabela dinâmica para fazer essas análises aqui, já fica fácil também. Você pode clicar numa célula qualquer da sua base, vir na guia inserir. Tem essas tabelas dinâmicas recomendadas, mas eu te recomendo a não ir nele. Aqui ele vai fazer qualquer coisa aleatória.
Você vai no tabela dinâmica, da tabela que a gente marcou agora, aperta o OK, ele vai criar uma nova aba aqui para a gente, onde aqui eu vou te explicar como é que você monta algo que fique semelhante a esse painel aqui, esse mini dashboard, vamos dizer assim, mas com um pouco de interatividade e algumas análises bem relevantes, né? Porque olha só os indicadores que você pode ter. O tempo médio, qual foi o maior tempo para disponibilizar, como que estão esses tempos, essa média desses prazos por categoria, por segmento, por estado, quantos estão dentro, quantos estão fora, qual é o seu percentual, né? Sua participação, representatividade e uma abertura também, né? Para dentro da pessoa que responsável aí pela ordem de compra, quantos ele ficou dentro da meta, quantos ele ficou fora da meta, acima, abaixo, enfim. E também com a quantidade de ordens de compra aí distribuídas pelas pessoas, né? E também com essas caixas de segmentações de dados, né? Esses filtros externos, que ficam esses botões, né, do Excel para você ir clicando nos responsáveis e ter as variações aí também, né? Então, pessoal, olha só. Se eu quiser ter, primeiro, a média geral, conforme o que a gente calculou, né? Eu posso pegar o tempo em dias úteis e jogar no bloco aqui dos valores. Claro que aqui eu vou entrar, você viu que ele fez a soma, né? Então a gente vai entrar nessa seta, configurações, e alterar para média. Ou seja, sua média geral, olha só, sua média geral está dando 4,76 dias. Então, no geral, está abaixo de 5 dias em média, né? Então, no geral, você está dentro da sua meta, né? Agora, vamos abrir isso por outras informações? Como é que você faz isso para abrir por outras informações? Você pode fazer uma cópia dessa dinâmica, ou aqui embaixo, e você pode, por exemplo, adicionar o campo do segmento. Ele já vai te dar essa abertura aqui, ó. No segmento de eventos, sua média está abaixo daquele prazo de 5, beleza? E no segmento de feiras, vixe, no segmento de feiras já ficamos um pouco acima. Enfim, se você quiser criar aqueles botões, você vai na guia análise, inserir segmentação de dados. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o nome do responsável, tá bom? Vou apertar o OK. Já foi criada aqui a caixa. Você pode mudar o layout dela, como você pode perceber aqui em cima. Pode alterar a cor, enfim. Tudo aí é personalizável, né? Você pode deixar ela aqui em cima, no topo do seu painel, para você filtrar e as coisas já irem mudando. Você viu que quando eu estou filtrando aqui, a média geral ainda não está mudando, né? Então como é que eu faço para corrigir esse problema quando dá esse erro, né? Eu clico na segmentação, vou em conexões do relatório, dentro da própria guia segmentação, né? E eu digo para o Excel a quais tabelas eu quero que essa caixa funcione. A gente está na aba planilha 1, certo? Então, na aba planilha 1, temos a tabela dinâmica 2, que é essa, e a tabela dinâmica 1, que é essa de cima. Habilito a segmentação para pegar, para filtrar essa outra tabela aqui também. Agora sim, todos os indicadores vão estar correspondendo com a segmentação. E olha só que interessante. A Manuela, ela está passando um pouco no tempo médio. Vamos ver o Newton. Ah, o Newton ficou abaixo. O outro aqui ficou acima também. Enfim. Então você já tem um pouco mais aí de recursos, né, para você conseguir enxergar essas informações, né? Aqui, pessoal, se eu quiser fazer uma cópia dessa que eu fiz como média, fiz Ctrl C, Ctrl V aqui, para você ter, vou entrar em configurações, para você ter o máximo, por exemplo, também pode ser interessante. A que mais demandou tempo para liberar foi essa daqui de 22 dias. Então, também pode ser bacana você saber uma informação desse tipo, né? Ó, eu vou filtrar aqui as pessoas. Você percebe que foi ele aqui que fez essa de que demorou 22 dias aí para fazer a solicitação, enfim. Se você quiser ter outras aberturas, por exemplo, vou fazer uma cópia dessa daqui. Essa que eu fiz a cópia, eu vou simplesmente tirar das linhas o segmento e passar para as linhas a categoria, por exemplo. E nessa daqui, eu vou colocar o nome do responsável lá no quadrado dos valores para eu ter a contagem, tudo bem? Ele vai contar
basicamente quantas linhas eu tenho preenchidas na base, né? Por ser um campo de texto, ele vai dar isso aqui para mim, ó. Nessa categoria de utensílios, por exemplo, você tem 20 ordens de compra, dando em média aí 5 dias e pouco para liberar. Enfim. E você também pode ter outros controles aí. Um que não pode faltar aqui, né? É quantas você tem dentro e quantas você tem fora do prazo. Vou copiar essa dinâmica. Para essa daqui, eu vou tirar todas as informações. Eu vou passar para ela aquela coluna de status que a gente criou, tá lembrado? Onde a gente determinou o que, que era dentro e o que, que era fora com a função C. Foi a fórmula que a gente utilizou aí no caso, né? E aí eu posso pegar o nome do responsável e colocar nos valores. Ou seja, ao todo, 58 dentro do prazo, 44 fora. Se você quiser em percentual, você repete o nome do responsável, clica com o direito em cima de qualquer valor, mostrar valores como participação do total geral. A dinâmica faz isso aqui para você também. Ou seja, do total, 43% ficaram como fora do prazo. Ah, mas e se você tiver mudanças na sua base? Tudo bem, você pode mudar, você pode entrar com outras ordens de compra lá embaixo, simulando uma situação real do dia a dia numa empresa, né? Teve mudança, você vem na guia dados e você clica em atualizar tudo. Aí ele vai pegar todas as mudanças que você fez, enfim, você vai perceber que está tudo aí já conversando com seus filtros, né? Aí para o painel ficar com essa cara que eu tinha dado aqui eu criei mais algumas dinâmicas, mas basicamente com os mesmos recursos aí que eu te mostrei aqui no vídeo, né? E aí é mais questão de alterar o layout, esse tipo de coisa, né? E para criar aquele gráfico, posso repetir uma dessas. Vou tirar uma das contagens aqui para ficar só com a total mesmo. E dentro da guia inserir, você pode escolher o gráfico aí que você achar melhor, né? Aquele lá, pessoal, eu fiz um gráfico de pizza escolhendo esse aqui, né? Pizza 3D. Posso desabilitar esses botões para ele dar uma limpada. Posso, na guia do design, escolher um formato que já me traga os percentuais, mesmo que eu não tenha eles na tabela. Um layout rápido, você tem outras opções também, que são bem interessantes, né? Enfim, se você quiser o valor e o percentual, aí você faz assim, ó. Clica no mais, rótulos de dados, mais opções, habilita valor e porcentagem, e escolhe o separador nova linha, para as informações ficarem um pouco melhor separadas aí, né? É isso, pessoal. Alguns recursos aí para você ter pelo menos uma análise um pouco mais dinâmica, né? Você conseguir chegar nesse gráfico aqui para, no final das contas, saber responder a questão, né? Quantas ordens de compra estão dentro, quantas estão fora do prazo, podendo analisar isso pelo responsável, pelo solicitante, calculando aí o prazo médio também. E é isso, pessoal. Na planilha para baixar, tem alguns cursos aí. Esse daqui é um curso digital, tá bom? Onde eu explico como montar esses tipos aqui de relatórios dinâmicos e interativos. Dei uma prévia aqui nesse vídeo, né? Mas aqui entenda que tem muito mais coisa, né? Nesse mini curso. Tabela dinâmica, vou falar do Copilot também nesse curso, e da Power Query. Esse aqui é um curso que eu faço ele ao vivo algumas vezes. Aqui eu estou deixando o link dele gravado, tá bom? Se você tiver interesse. E esse daqui é um curso que vai ser ao vivo, é a próxima turma ao vivo que a gente vai ter. É um curso de Excel intermediário, né? Função C, função C, os procs da vida, proc H, proc X, proc V, soma C, conta C, tabela dinâmica, gráficos, enfim. Um curso aí dos recursos mais essenciais, né? Os mais utilizados do Excel. E também vou falar um pouco do Copilot, né? A IA da Microsoft aí para te ajudar no dia a dia. Nesse gravado aqui eu falo uma coisa bem interessante que é a Power Query, tá bom? Esse daqui é focado para montagem de relatórios, sabe? Para que você possa ser mais analítico. Você entender bem como é que se automatiza, desde uma base de dados até chegar nos indicadores, fazer tudo ser filtrado quando você está analisando suas informações, enfim. Também pode ser interessante. Isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, comenta aí se você curtiu esse vídeo, se você
faz esses pontos aqui de uma outra maneira, porque no Excel é isso, né? Tem várias formas de a gente fazer uma mesma coisa. Às vezes você faz de outro jeito e aqui tem várias outras possibilidades realmente. Aí comenta aí, a gente conversa sobre esses outros meios aí, outras fórmulas que você poderia ter usado também, tá bom? Isso aí, pessoal. Até um próximo.